Hoje a gente vai falar da Vale com código de negociação Vale3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que retornou em todo o período 3.575% contra apenas 555% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 se transformou em aproximadamente R$ 37.000, pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos, e algo mais palpável, um período mais realista, dos últimos 5 anos apenas, a companhia retornou ao investidor aproximadamente 72% contra 41% do Ibovespa, portanto superando no longo prazo e no curto prazo o principal índice brasileiro. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicações de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir no mercado de capitais. E eu sei que eu acabei de soltar um vídeo sobre a Vale na semana passada, porém nós temos agora o relatório operacional, relatório esse importantíssimo que vai nos mostrar de uma maneira um pouco antecipada algo muito próximo, algo muito parecido àquilo que a Vale vai apresentar no seu relatório financeiro trimestral, que é lá no dia 26 de outubro. Para todo mundo que estava esperando uma virada de chave, muito até sem base e sem fundamento, porque Vale é extremamente dependente do minério de ferro e China, e tanto China como o minério de ferro não estão nos seus melhores dias, muita gente está esperando esse terceiro tri como um divisor de águas, um momento que seria uma virada de chave para a companhia, como se a Vale fosse lucrar 50% mais, pelo simples fato de que nos últimos 2 trimestres o seu lucro caiu abruptamente, como eu sempre digo, porque Vale é minério de ferro. E a Genial estava esperando isso por quê? Porque o terceiro trimestre costuma ser o mais favorável para a produção da Vale, mas não foi isso que aconteceu, não foi nem de perto favorável e não foi nem de perto um divisor de águas. E ela divulgou agora o seu relatório, é dele que a gente vai falar. Produção e vendas do terceiro tri decepcionam analistas. O que fazer agora? A produção atingiu 86,24 milhões de toneladas, uma queda de 3,9% em 12 meses, produção essa quando comparada no year over year, comparado terceiro tri de 2023 com terceiro tri de 2022. Porém, quando comparada ao trimestre anterior, segundo tri de 2023, nós tivemos um acréscimo, a produção cresceu. A venda de cobre cresceu 8%, porém o grande problema da Vale nesse trimestre está aqui, tá? De uma maneira muito resumida, e é assim que eu vou proceder nesse relatório operacional, afinal ele é simplesmente para dar um norte para vocês. No que diz respeito a minério de ferro, ele foi ok, foi uma produção neutra, marginalmente abaixo do ano passado, ligeiramente acima do trimestre anterior. Porém a questão de metais básicos, sim, esse foi um baque que ninguém estava esperando. Como, por exemplo, aqui, ó, o níquel declinou em 19% em 12 meses, então 20% do ano passado para esse. E lembrem-se que metais básicos da Vale está nos holofotes. A Vale está fazendo investimento bilionário para crescer a sua parte de metais básicos. E com isso a gente abre a parte de recomendações aqui. Para a XP, a mineradora reportou um desempenho operacional neutro e eu concordo. Não existe pessimismo, não existe que desagradou ninguém, é um desempenho neutro. A Vale está entregando aquilo que ela pode entre julho e setembro, com vendas abaixo do esperado, compensadas por uma melhor qualidade do minério de ferro e preços realizados. E de que maneira isso impacta, abre aspas aqui, isso implica em um EBITDA ajustado de 4,5 bi, volume 3% inferior à previsão anterior, ou seja, é um EBITDA apenas 3%, como eu disse, marginalmente menor do que aquilo que já havia sido projetado. E aqui vale um comentário, projeção essa, quando é baseada em relatório operacional, é muito mais fácil de você chegar em algo aproximado. Não é como se eu, Guilherme, tirasse isso da minha cabeça. Eu tenho produção, eu tenho volume de venda, eu tenho preço de minério de ferro, eu consigo estimar através do EBITDA aquela que é a geração operacional da empresa. Então, muito provavelmente, nós teremos um EBITDA marginalmente abaixo do trimestre anterior. Porém, eles preferiram manter em neutra a recomendação para a Vale, com preço-alvo de 73, um pouco acima dos preços de negociação agora, ou seja, neutro. E é essa a visão que eu tenho. Não se apeguem à capa de matérias, não se apeguem a tudo que for chamativo,
Como essa própria aqui diz, produção e vendas decepcionam. Não, para qualquer pessoa com um pouco de sabedoria, e eu não estou aqui defendendo a Vale, eu não tenho viés para defender a empresa A ou B, ainda mais eu que tenho um cenário tão negativo de recessão e crise imobiliária na China, eu poderia aqui estar simplesmente falando mal e plantando o caos. Para qualquer pessoa que já está no mercado há um bom tempo, sabe que a Vale entregou um resultado ok, um resultado neutro, um resultado dentro dos parâmetros para aquilo que todo mundo deveria estar esperando da empresa. Em um momento de dificuldade mundial, possível recessão americana, crise imobiliária chinesa, baixa demanda de minério, esperar uma virada de chave, como a própria Genial estava esperando, chega a ser até utópico. E o grande ponto é, a própria Vale no guidance dela revisou a questão de metais básicos para baixo, e sim, isso afetou o mercado, isso afetou os analistas que cobrem a empresa, porque não é uma notícia boa, mas é o que é. Paciência. A revisão para baixo no guidance da produção de cobre. E só para finalizar, o próprio Bradesco cita aqui embaixo, abre aspas, aponta que a Vale reportou dados operacionais em linha com o esperado. O maior ponto de atenção para os analistas veio, no entanto, não no minério, mas sim do cobre, como eu falei, não no minério de ferro, mas a parte de metais básicos, com uma baixa produção, baixa venda e uma revisão para baixo no guidance, é algo mais pessimista, porém nada alarmante. Grande ponto aqui é, produção ok, EBITDA ok, o lucro deve vir muito em linha, a não ser que a gente tenha algum resultado financeiro muito fora da curva, o lucro líquido é para vir em linha com os trimestres anteriores, talvez ligeiramente acima, porque as vendas de minério subiram na casa de 10%, e também foram compensados por preços um pouco acima. Sendo assim, a Vale provavelmente vai manter aquilo que ela está pagando esse ano de dividendos, não dividendos 2022, último ano fiscal fechado, lá eles foram muito altos. Aquilo que ela está pagando em termos de dividendo, distribuindo payout em cima de lucro líquido, deve se manter até o final de 2023, sempre se lembrando que a Vale tem um potencial de 14% quando a gente fala em dividendos totais e a gente fala de tudo que envolve proventos, e a gente fala principalmente de recompra de ações. Mesmo com essa queda de 26% no ano, a Vale ainda é uma ação que retorna e muito ao acionista. No que diz respeito a números, a gente sempre deve seguir Benjamin Graham e seus discípulos. A primeira foto que o investidor tem que ter é da DRE da companhia, tese essa de Peter Lynch, e a DRE da Vale é fácil de se observar. É uma receita crescente e constante, e mesmo naquele período de 2008-2009, a segunda maior crise da história da humanidade, a companhia não ofereceu prejuízo. É importante você ter esses olhares para períodos difíceis. Você consegue analisar a eficiência da companhia. Então ela é uma empresa cíclica e 2 períodos apenas de prejuízo em 15 anos é algo extremamente aceitável. Falar agora do ROI, Return on Equity, tese essa defendida por Warren Buffett. Ela tem uma média histórica de 15,77, sendo que o seu ROI recente dos últimos 3 anos é altíssimo, na casa de 63% no ano de 2021. Dividend Yield, tese essa defendida por Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho. A companhia tem uma média histórica de 6,18, sendo que o atual é de 5,99%. Esse 6,18 muito contaminado por esse período de praticamente 20%. Eu alertei vocês lá atrás que esse yield não é sustentável, então ele já veio da casa dos 20% e o atual está em 6%. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, ela tem um PL histórico de 141,20, muito contaminado por esse período de 1.600, portanto desconsiderem, levem em conta só essa linha de baixo, que também é fácil de enxergar. Os últimos 3 anos ela tem um PL baixíssimo, na casa de 3, 4 e 5, porém atentem-se, eu sempre falo para vocês da minha tese de inversão de múltiplos para empresas cíclicas. Calcular o preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Existem diversas maneiras de fazer, desde dividendo preditivo até dividendo médio. O que eu vou fazer é simplesmente pegar o último ano fiscal, 7,58, dividir por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, em forma de remuneração pelas companhias. Você chega a um resultado de R$ 126. Portanto, a Vale, que hoje está na casa de R$ 60, teria uma ampla margem para que ela atingisse o preço teto de Luiz Barsi Filho.
E no que diz respeito a preço justo, tese essa de Benjamin Graham, preço teto e preço justo são teses totalmente diferentes, com finalidades diferentes. A fórmula está aqui ao lado, caso você queira pausar o vídeo, fique à vontade. O que o investidor faz é pegar 22,5, multiplica pelo earnings per share, que é lucro por ação, 12,54, multiplica novamente pelo business value per share, que é o VPA, 41,20. Chega a um resultado astronômico. Nunca se esqueça de elevar a raiz quadrada. Você tem um preço justo de 107,81, um pouco abaixo daquele preço teto de Luiz Barsi. Chegamos, enfim, ao gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco, parte mais importante para você, investidor. Tenha você pouco ou muito dinheiro. Falamos então da Vale, uma empresa de commodity cíclica, e ela obtém para mim excelência. Ela é uma nota máxima, ela obtém para mim nota 5. Porque a Vale oferece retorno, a Vale tem excelência, a Vale tem uma excelente gestão, a Vale é privada, a Vale tem um nicho. É muito difícil você competir com a Vale, não só a nível Brasil, é muito difícil você competir com a Vale a nível mundial. A Vale tem talvez 3 concorrentes diretas à altura dela. E qual é a única maneira de você fugir disso tudo e estar obtendo lucros? É através do longo prazo, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Encontrar excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vender. Trancar elas a 7 chaves é a única maneira de vocês estarem vencendo no mercado de capitais. Então hoje falamos da Vale, esse é o relatório operacional, relatório esse extremamente importante para que você já saiba em adianto um pouco do que te espera no resultado financeiro trimestral, que, como eu já falei, vai ser no dia 26 de outubro, já anotem na sua agenda, daqui a 8 dias. Não se esquece de deixar no comentário se você é sócio da empresa, ou se você pretende ser sócio da empresa, ou se não, se você está vendido em Vale, esperando que toda essa situação de uma possível recessão de fato se resolva, para que aí sim você vire sócio da companhia. Espero ter ajudado vocês mais uma vez, nos vemos no próximo vídeo e até lá.